Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, porque ela nos instrui, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Te pedimos, ó Senhor Deus, que essa luz agora seja direcionada aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia da sua igreja e fale ao coração dela, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, utilize, Senhor, os Teus servos na pregação da palavra com fidelidade, Senhor Deus. Que o Senhor possa capacitar-nos para que isso, Senhor Deus, se torne algo recorrente, Pai, no meio do Teu povo, e que eles possam, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, com poder, Senhor Deus, o poder que vem da cruz. Tem misericórdia de nós, ó Senhor Deus. Abre os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos da Tua palavra, Pai. Não permita que essa semente, Senhor, seja jogada em vão, mas que o solo a receber essa semente seja um solo fértil e que possa produzir, ó Pai, como a Tua palavra diz, 60 e 100 por um. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 11, dando continuidade, Nós paramos no verso 17, Provérbios capítulo 11, e aí iniciamos no verso 16 e 17, que é uma nova subunidade, e diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria de lembrar algumas coisas que falamos anteriormente. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Queridos, nós vimos na semana passada que estamos agora falando sobre o tema da benevolência, que traz recompensas para aquele que a pratica, a justiça, e o egoísmo ou a impiedade, que prejudica aquele que também vive por meio dela. E nós vimos o que marca esse início temático é a notável descrição de uma mulher, que ele chama aqui de graciosa, e nós vimos o que isso significa, segundo a Escritura e segundo o próprio autor de Provérbios, Salomão. Que graça ele estava falando, que beleza ele estava falando. Até há uma comparação lá no verso 22, de uma mulher formosa, mas sem piedade. É como um porco com uma joia, no nariz, e fica fuçando a lama e os seus próprios restos, ou seja, não tem valor algum. Então nós vimos que a estrutura dessa subunidade vai contrastar uma mulher graciosa que adquire honra, e aqui nesse verso, no verso 17, com os homens poderosos que por meio da força, do poder, alcançam a riqueza. E nós vamos perceber, como os versos aqui estão dispostos, que o que está em jogo aqui é vida e morte, ou seja, o resultado dessas ações vão gerar vida e morte. O resultado da aplicação da justiça, da prática da justiça, vai gerar vida, e o resultado da prática do pecado da injustiça vai gerar o quê? Destruição e morte. E assim, traduzindo o que esses versos vão nos dizer, dessa subunidade até o verso 21, é que as características nobres do caráter vão trazer o quê? Recompensas verdadeiras, mas as características ignóbeis se mostram
desprovidas de benefícios, trazendo sobre aqueles que a praticam a sua própria destruição. E aí nós, nessa temática, ficamos somente no verso 16, que fala sobre a câmera. Não, você ligou a câmera. Que fala no verso 16, comparando, né, com esses homens poderosos. E agora nós vamos continuar, vamos entender essa comparação que é feita de uma forma completa. Diz assim a segunda parte do verso: como os poderosos adquirem riqueza, a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que eu vou preferir uma outra tradução. Apesar de haver uma comparação aqui, essa comparação aqui ela está no nível do contraste, da oposição, que foi traduzido como fazendo a ligação entre um verso e outro, ou seja, entre uma oração e outra, por essa conjunção aqui que é característico de uma comparação, como. Mas na realidade, eu vou preferir uma tradução mais precisa, dando a ideia, sim, de uma oposição, não somente implícita pela comparação, mas clara. Se nós percebermos, nós vamos ver que todos os outros versos, eles trabalham nessa oposição. O verso 17 diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel, o perverso recebe o salário mais. E assim você percebe que a ideia aqui é de oposição. Então ficaria assim: a mulher graciosa alcança a honra, mas os poderosos adquirem riqueza. E o contraste aqui com essa mulher são esses homens violentos, ou seja, poderosos, que foi traduzido por poderosos, mas que na realidade denota homens cruéis, violentos, tiranos, ou seja, impiedosos. Alguém que inspira grande medo, terror, pavor, alguém que é violento, que é cruel. E a Escritura vai traçar esses homens. A Bíblia vai mostrar quem são esses homens. O próprio texto de Provérbios vai mostrar isso. Às vezes nós não conseguimos perceber por causa da tradução, mas ele está falando aqui dos homens ímpios ou impiedosos, do insensato, do perverso. E essa palavra no original, que é aritz, que foi traduzida por poderoso, ela dá essa ideia: homens cruéis. Abram Isaías capítulo 13, verso 11. Nós vamos perceber que uma das características desses homens aritz, ou seja, poderosos, violentos, cruéis, é a arrogância. É um bem inalienável desses homens, nós podemos dizer assim, arrogantes. Olha o que diz Isaías capítulo 13, verso 11. Nós vamos pegar alguns textos da Escritura para conceituar, segundo toda a Bíblia, essa qualificação, para vocês perceberem essa oposição de uma forma muito clara, de uma mulher piedosa e de homens impiedosos. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Essa palavra violento aí é aritz. Então ele está atribuindo a esses homens a soberba. Abram o Salmo 86, 4. Nesse salmo nós vamos ver também a mesma indicação, a mesma qualificação para esses homens aqui poderosos. Diz assim, 86, 14, desculpa. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de homens violentos, aritz, atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Então esses homens, eles são o quê? Eles são soberbos.
A soberba é uma característica do caráter desses homens aqui que estão adquirindo riqueza nessa comparação. Abre Isaías capítulo 25, verso 4. Nesse texto, vai dizer da sua maldade, da sua vileza, da sua tirania, de uma forma assim metafórica, poética. Vai dizer que o fôlego dele é uma tempestade batendo contra um muro. Olha o que diz: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque dos tiranos, árites, a mesma palavra, o bufo é como a tempestade contra o muro. E é interessante os paralelos sinonímicos que nós vemos na Escritura a respeito desses homens qualificados dessa forma. Eles são perversos. Abra Jó, capítulo 27, verso 13. Olha o que diz Jó. Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso. Percebam que é um paralelismo aí, né? E a herança dos opressores receberão do Todo-Poderoso. Essa palavra aqui, opressores, é árites. E percebam que há um paralelismo sinonímico aqui, né? Porção do perverso, herança dos opressores. Ou seja, porção e herança são a mesma coisa, perverso e opressores são a mesma coisa. Então esses homens aqui poderosos, eles são soberbos, arrogantes, eles são o quê? Perversos. Mas não somente são caracterizados dessa forma. Abra Isaías, capítulo 29, verso 20. Nós vamos ver que a Escritura chama esses homens, esses árites, de escarnecedores. Olha o que diz o texto. Pois o tirano, árites, traduzido por tirano, é reduzido a nada. O escarnecedor já não existe e já se acham eliminados todos os que cogitam a iniquidade. Então percebam como esse homem é caracterizado, como escarnecedor e como aquele que cogita da iniquidade. E como consequência, eles não têm Deus diante de si, como nós vamos ver lá no Salmo 54, verso 3. Abrem o Salmo 54, verso 3. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos, procuram tirar minha vida, não tem Deus diante de si. Perceba aí que esses homens, que são caracterizados aqui, foi traduzido por poderoso, a ideia de tirano, violento, eles são soberbos, arrogantes, perversos, escarnecedores, inimigos de Deus. É interessante porque as palavras aqui no livro de Provérbios, não somente no livro de Provérbios, mas em especial aqui, principalmente porque representam máximas, né? Ou seja, o que é uma máxima? É um pensamento reduzido, é um pensamento, uma proposição, né? Uma afirmação, um enunciado, que quer dizer alguma coisa, que lança uma ideia de um comportamento, uma ideia de uma lei, de uma coisa que é estabelecida, né? De um pensamento sábio. É isso que, de uma certa forma, representa uma máxima, é uma afirmação que tem esse caráter. Então as palavras no livro de Provérbios são extremamente importantes, principalmente quando qualificam o justo do perverso, porque por meio dessas palavras elas vão trazer toda uma gama de significados, e a oposição aqui se faz muito clara: a mulher piedosa e homens perversos, que são arrogantes, que são escarnecedores, que são violentos, que não tem Deus diante de si. Essa é a oposição que nós vemos no capítulo 10, né? Iniciando toda essa coleção, o justo versus o perverso. Esses homens, esses déspotas, eles obtêm riqueza, mas essa riqueza não traz necessariamente a estima social.
E por quê? É só ver as qualificações deles. Mas abra Provérbios capítulo 22, verso 1. Olha o que diz. Mais vale o bom nome, 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor que o ouro e a prata. Percebam o que o texto está mostrando aqui. Ele está evidenciando essas duas condições, do homem piedoso, e aí homem no sentido de ser humano, especificamente a mulher aqui, e de um outro lado, um homem poderoso, mas vil. E tem todo um contexto aqui, que é um contexto social, Quem são esses homens poderosos? São aqueles conquistadores. Esses homens que são conquistadores são mais excelentes, não é? São homens poderosos, são homens em que a sociedade olha e às vezes se lança, uma certa perspectiva, se lança a si mesmo sobre eles, como se tivesse, poxa, eu queria ser como esses homens. E a mulher? A mulher é alguém da sociedade comum, uma mulher bela, uma mulher bonita, tem o seu valor, nessa sociedade, mas se nós fôssemos pesar, quem teria mais valor? Um homem poderoso, um grande conquistador, ou uma mulher simples, uma pessoa simples, mas piedosa? Porque mais embaixo ele vai falar de uma mulher bela e que chama a atenção, da mesma forma que um homem poderoso chama a atenção das outras pessoas, uma mulher bela também chama, bem vestida, bem arrumada, chama a atenção das pessoas, as pessoas olham, admiram. E aí, qual seria o maior valor? A Escritura vai dizer que é esse homem piedoso, essa pessoa simples, comum, sem grandes realizações, mas com realizações tremendas. E que realizações são essas? A justiça que provém da fé. É isso que o texto está querendo nos mostrar. Que um homem simples, ou seja, uma mulher simples, uma mulher piedosa, tem muito mais valor, muito mais graça, do que um homem conquistador, que um grande conquistador, mas que é ímpio, escarnecedor e que não tem Deus diante de si. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata. A gente podia até abrir um parênteses aqui, que não era nem a como é que se diz? A proposta, Mas às vezes você está pregando, as coisas vêm à sua mente. E como a gente trabalha com família, muito, fala sobre isso, muitas vezes as mulheres, os homens também, a própria sociedade desprezam o trabalho feminino dentro de casa e com os filhos. Mas eu vou dizer para você uma coisa: o maior esteio que a sociedade pode ter é uma mulher piedosa dentro do seu lar, administrando a vida familiar e os filhos. Se nós olharmos a nossa sociedade hoje, nós vamos perceber que tanto o homem quanto a mulher, o homem também, lógico, saíram de casa. O lar está vazio, como um ninho, que a águia sai e deixa os seus filhotes à mercê do que? Das condições. E quem gosta de ver filmes nesse caráter de animal sabe, que os predadores vêm, roubam, matam, comem os ovos. Por quê? Porque a águia teve que sair para trazer o sustento. Isso no mundo animal. Mas a metáfora é: os pais saíram de casa e não querem mais voltar.
não querem assumir aquilo que é muito mais importante do que ter um nome na sociedade, escrever um livro, ser reconhecido, ser um grande empresário, né? Ou ter uma carreira profissional, e o ninho estar vazio, a mercê de todo e qualquer predador. Uma vez eu estava dirigindo o carro, desculpa esse parênteses muito grande, mas não podia perder essa oportunidade. Estava indo para Niterói, a nossa igreja era lá em Niterói, e passou um carro, eu já tinha visto isso algumas vezes, em negócio de caminhão e tal, aquelas frases de caminhões, né? E aí passou um carro, e aí estava escrito ali no carro assim: eu ganhei o mundo, mais ou menos isso, e perdi a minha família. O que adianta isso? Não adianta de nada. A sua riqueza, o que você tem, o conforto. Se seus filhos estão perdidos, a sua geração, a sua prole, você trabalhou em vão. Trabalhou em vão. Porque todos nós trabalhamos com um propósito. Eu vou falar que pode ser antagônico, mas muita gente vai entender. Trabalhamos para a nossa salvação. Em um filme que tem um título mais ou menos assim: O mundo caminha para a eternidade. Essa é a grande verdade. Todos nós caminhamos para a eternidade. E nós podemos caminhar para a eternidade, uma eternidade com o Senhor, ou para uma eternidade distante dele. E é aqui, nesse momento agora, que nós estamos semeando para o futuro. Mas voltando aqui ao texto, é interessante nós percebermos aqui que e essa é a temática de Provérbios, que a piedade tem mais valor do que a força e o poder das armas. Abra Provérbios capítulo 16, verso 32. Não que essas coisas não tenham valor ou não tenham o seu lugar, mas, pelo contrário, se a oposição é feita, é porque elas têm algum valor. É porque elas são legítimas em determinadas situações e contextos. E vão fazer uma grande diferença. Mas o que a Escritura está querendo mostrar é que uma coisa é muito mais excelente do que a outra. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. É a mesma ideia que nós temos aqui no verso 16. A mulher graciosa alcança a honra, como os mais poderosos adquirem riqueza. E nessa oposição, enquanto a mulher piedosa está vivendo uma vida de piedade e justiça, e nós vamos ver que o verso 17 está relacionado a isso, ou seja, de bondade, a preocupação desses homens é o poder, é adquirirem riqueza, não importa de que forma. Enquanto que a coisa mais importante numa mulher graciosa, num homem piedoso, é a piedade. Para esses homens é adquirir riquezas. E a gente vê lá em Mateus capítulo 6, eu não vou saber o versículo, quando ele diz assim, que nós devemos o quê? Falando da riqueza, a expressão me fugiu, mas que nós devemos trabalhar para ter um tesouro que é inesgotável e inextinguível, onde a traça e a ferrugem não vão corroer. Apesar dos feitos heróicos, a força e os homens poderosos serem motivos de celebração na antiguidade, maior alegria e celebração se tem em homens piedosos, sábios e tementes a Deus. Matthew Henry faz um comentário interessante
da relação que existe nesses dois versos, sem levar em consideração aqui que é um homem ímpio. Ele diz assim: admite-se como certo que uma mulher piedosa é tão preocupada em preservar a sua reputação de sabedoria, modéstia, humildade, cortesia e todas aquelas outras graças que são os verdadeiros ornamentos do seu sexo, quanto os homens fortes se preocupam em proteger os seus bens. E aquelas mulheres que são verdadeiramente piedosas, de igual maneira, protegeram a sua honra com toda a sua prudência e bom comportamento. Uma mulher piedosa é tão honrosa quanto um homem valente, e a sua honra é igualmente segura. Por isso que no verso 17, vamos perceber que o verso 16 e o verso 17, eles estão relacionados. Por isso ele vai dizer que o homem bondoso faz bem a si mesmo, ou seja, o homem piedoso faz bem a si mesmo. Essa é a ideia. Por quê? Porque esses versos estão relacionados. E os poderosos que adquirem riqueza, esses poderosos são quem? São tiranos. Esses homens estão ferindo a si mesmos. É isso que o texto vai nos dizer. E aí nós podemos repetir a mensagem que esses dois versos, ou esse quarteto, o verso 16 e o verso 17 estão nos dizendo. As características nobres do caráter trazem recompensas verdadeiras, mas as características desprezíveis se mostram desprovidas de benefícios, por mais que esses benefícios sejam conseguidos. E nós vamos ver por que isso. É interessante nós percebermos que esses versos estão ligados pela própria estrutura. Ele usa aqui, ele liga gracioso a bondoso, mostrando essa interação entre esses dois versos. Ou seja, é como ele estivesse dizendo: esse homem bondoso que faz bem a si mesmo é essa mulher graciosa que busca a modéstia, que busca a sabedoria, que busca humildade, e todas aquelas graças que podem ornamentar o seu sexo, ou seja, a sua condição de mulher. Isso faz bem a si mesmo, traz benefícios. Ele vai dizer mais à frente: a sua alma. O que foi traduzido aqui pelo oblíquo, se é alma no original. O homem bondoso faz bem a sua alma. Seria uma tradução mais literal. É interessante que ele mostra essa ligação. Quando nós olhamos o livro de Provérbios assim, e nós achamos que esses textos esses versículos são desconectados um do outro. E essa conexão muitas vezes se faz pela ideia, e aí às vezes é fácil captar, às vezes pelas palavras que estão ligadas. Aqui ele usou um recurso estilístico chamado aliteração. Gracioso é rem. Eu não sei se eu estou pronunciando da forma correta, porque a minha pronúncia de hebraico é horrível. E resede bondade. Essas palavras, elas iniciam-se com o mesmo fonema. São fonemas idênticos, sons idênticos, sugerindo que esses textos estão relacionados. Até mesmo para, eu acho, posso estar falando besteira, para quem ler, por exemplo, no original, perceba a relação que existe entre elas por causa da estrutura poética que está sendo apresentada. E aí ele vai sugerir, com essa relação, que a mulher graciosa é benevolente, é bondosa. Da mesma forma que a crueldade e a tirania na aquisição de riquezas vão trazer prejuízo para aqueles que agem assim. Mas o cruel a si mesmo se fere. Quem é esse cruel? É o Árites, é o homem poderoso, é o homem soberbo, é o tirano. E aqui nós temos um paradoxo. Quando ele diz: o homem bondoso faz bem a si mesmo. E por que aqui um paradoxo? Porque, na realidade,
você vai fazer bem a uma outra pessoa, e toda vez que você faz bem a uma outra pessoa, você tira alguma coisa de você para dar para ela. Você subtrai para somar lá. Subtrai aqui para somar lá. Quando a gente pensa em dinheiro, fica mais fácil, né? Pensar assim, eu vou ajudar alguém financeiramente. Aí você está subtraindo da sua conta e está adicionando na conta de uma outra pessoa. Mas não só isso. A gente só pensa em dinheiro, né? Mas não é só isso, não. Isso é quando você está, por exemplo, ajudando alguém, você está subtraindo alguma coisa de você para dar àquela pessoa. Às vezes Simone vai falar nesses congressos, né? Aí o pessoal escreve para mim, pastor, muito obrigado por o senhor ter concedido a sua esposa para estar aqui conosco. Que é verdade. Quando ela sai de casa, está subtraindo alguma coisa. E eu sempre tenho que me virar com algumas coisas, porque ela não está em casa. Eu tenho que dar conta daquilo que eu faço e daquilo que ela faz. E as pessoas reconhecem isso como porque fazemos isso por amor. Porque eu poderia dizer, não vai, você vai ficar em casa, não quero. Por quê? Porque eu vou precisar trabalhar, vou precisar fazer isso, não vou estar em casa, eu quero a sua presença, quero curtir aí o nosso casamento, a sua presença, vamos ficar juntos. Eu estou abrindo mão de uma coisa em prol de outra pessoa. Mas a Escritura está dizendo que quando nós agimos assim, quem é mais beneficiado sou eu. Eu recebo o benefício. Eu sou abençoado porque estou subtraindo de mim e adicionando uma outra pessoa. E todas as vezes que nós agimos assim, todas as vezes que nós nos damos ao próximo, nós estamos sim fazendo isso. E parece que nós estamos perdendo, humanamente falando, né? Você está perdendo, mas a Escritura vai dizer que não, isso é um paradoxo. Você que vai ganhar mais do que aquela pessoa que você está dando. Aqui nós temos um paradoxo, porque uma pessoa bondosa nega a si mesmo para ajudar seu próximo que está necessitado. E aí conquista o seu favor e é alguém que é recompensado. Ele está dando de si, ele está recompensando ou dando um salário, vamos dizer assim, não no sentido físico de dinheiro, dando alguma coisa, mas é ele quem está recebendo mais. No final das contas, a pessoa mais abençoada é aquela que dá, não aquela que recebe. A palavra bem aqui, faz bem, gamal no original, indica a realização deliberada de um ato que afeta o outro de forma favorável. Esse verso aqui indica que o benevolente afeta a si mesmo favoravelmente por meio das bênçãos que ele dá e que ele oferece àqueles que são seus beneficiários. Ou seja, quando nós agimos bondosa e piedosamente para com o nosso próximo, eu não estou trazendo benefícios e bênçãos para ele somente. Eu estou sendo alvo também da minha ação. Eu também recebo bênçãos por meio da minha atitude de dar. E por quê? Porque quem me recompensa é Deus. É Deus. Abra Atos capítulo 20, verso 35. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos, capítulo 20, verso 35. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério. Mistério é necessário, né? Socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado dar do que receber. E aí lá em Mateus capítulo 6, abram aí, Mateus capítulo 6, verso 3 e 4.
Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Eu me lembrei de um texto agora que nós vamos pregar hoje à noite, né? Eu já até preguei sobre isso aqui na igreja, né? O segredo do contentamento, mas nós vamos expor esse texto. Foi uma pregação quase que temática, vamos dizer assim, mas nós vamos expor esse texto, né? De Filipenses. Eu me lembrei dele como um exemplo a mais para aqui no Mateus capítulo 6, verso 3 e 4, diz assim: tu, porém, ao dares esmola, ignore que tua mão esquerda faz o que faz a tua mão direita, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. A Escritura está dizendo que é Deus quem vai recompensar. É Ele quem vai dar a recompensa. Tá? Por isso que essa recompensa é certa. Ela pode vir como uma troca de favores, né? Ou de outra forma. Mas o Senhor vai recompensar. Ele vai trazer a bênção àqueles que fazem bem ao próximo, aqueles que andam em justiça. Olha o que diz aqui Filipenses capítulo 4, verso 19. Quando Paulo recebe aquela oferta, né, que foi uma oferta suficiente para as suas necessidades, né, suprir aquelas suas necessidades no momento, e provavelmente deve ter feito falta à igreja, né, a exemplo ali do que aconteceu na Macedônia. Eu acho que Atos capítulo 20 traduz isso, que Romanos capítulo 8, 9, acho que é Coríntios capítulo 8, 9 vai falar sobre aquela oferta, né, que é dedicada aos judeus, aos crentes da Macedônia e tal, né? E muitos deram acima das suas necessidades. Eles pediram ao apóstolo Paulo sabia que eles não podiam dar aquela oferta, e ele não chegou àquela igreja e falou: olha, vocês não. Eles pediram: queremos participar, e Paulo entendia que eles eram pessoas, era uma igreja deficiente nessa área, mas eles fizeram questão de participar, de dar até mesmo aquilo que eles não tinham. E olha aqui o que esse verso vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É o Senhor quem nos recompensa. Por isso que parece um paradoxo, ou seja, uma contradição aparente. Porque você está abençoando uma pessoa, mas a Escritura vai dizer que quando você abençoa alguém, você está sendo abençoado também, e você vai ser abençoado também. É interessante que às vezes as pessoas pegam essa verdade e distorcem carnalmente, como as igrejas neopentecostais têm feito. Só se você der o dízimo, Deus vai te recompensar. Se você fizer isso, Deus vai te recompensar. E na realidade, quando nós agimos assim, nós não agimos pensando em receber, nós agimos pura e simplesmente pensando em dar. Na satisfação e na alegria que é agir com justiça, ajudar alguém necessitado, seja economicamente, financeiramente, ou seja de alma. Não existe, eu sei que os irmãos aqui já passaram por essa experiência, não existe o que possa pagar uma pessoa chegar para você e dizer que foi abençoada, ou pela sua vida, ou pela sua pregação, ou pelo seu conselho. Não existe dinheiro para pagar isso. E isso não é papo de gente pobre, não. Para compensar, não. É conversa de quem entende a realidade dessa vida. E sabe que a nossa alegria e a satisfação de uma pessoa não está naquilo que ela possui, mas está no Deus que ela serve. Não existe maior satisfação
do que essa. Mas olha o que diz a segunda parte desse verso. Mas o cruel a si mesmo se fere. Percebam que a tentativa aqui dos cruéis de derrubar outros a fim de gratificar a si mesmo. E essa ideia ali dos poderosos adquirindo riqueza. Essas riquezas são adquiridas por meio de violência, de forma injusta, de forma perversa, porque eles são perversos. E eles querem o quê? Tirar proveito disso. E qual é o resultado final dessas coisas? Essas coisas vão se voltar contra eles. Isso vai trazer destruição e morte. Quer dizer que o cara vai morrer? Não, necessariamente não. Mas no último dia, todas as injustiças serão justiçadas. Mas sabe o que a Escritura diz a respeito disso aqui nesse mundo? Que eles serão também recompensados pela sua injustiça. E de forma inesperada, a ruína dos seus próprios interesses virá. Pode vir de várias formas. A perda de tudo, a destruição que se causa por meio daquilo em que ele vive. O próprio dizer que eu acabei de demonstrar aqui, eu vi, o homem ganhou o mundo e perdeu a sua família. As consequências vão vir. Porque o salário da injustiça é o quê? A morte. E a morte, a gente minimiza isso. A palavra morte significa separação. A morte é a separação de Deus. Não existe coisa pior na vida de um homem do que estar alienado de Deus. A gente às vezes minimiza isso. Mas ele é rico, mas ele é isso, mas ele tem saúde, mas ele tem isso, tem aquilo outro. E às vezes você não vê o mal vindo, a mão de Deus vindo sobre aquele homem. Mas ela vem, a Escritura diz que vem. E não interessa se você está vendo ou não. Você precisa crer, acreditar que a palavra de Deus é verdade. Porque ela está chamando a sua atenção para não agir como ele. E apesar de ser filho, receber sobre si a punição do seu erro. Olha o que Provérbios capítulo 15, versos 6 e 27 vai dizer. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Provérbios 15, verso 6. Provérbios 15, verso 27. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Às vezes nós somos cegos, mas você quer ver isso aqui se tornar verdade? Faça você. Que você vai ver como a Escritura é verdadeira. A gente não está na pele das outras pessoas para saber que essas coisas acontecem. Às vezes a gente vê, às vezes não. Não interessa o que está acontecendo com o meu vizinho. Agora você quer provar que é verdadeiro? Vá atrás do lucro desonesto, que você vai ver o que vai acontecer. Vá atrás da renda de forma injusta. Você vai ver as consequências disso. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, ele vai falar daqueles homens que estão preocupados em ficar ricos. Ele está falando para os crentes. Ele diz, você quer ficar rico? Cuidado. Cuidado. Porque nesse caminho aí, muitas tentações. E aí ele chega para os crentes ricos. Olha, vocês que são ricos, não coloquem a sua esperança, a sua certeza na sua riqueza, mas no Senhor, que é Ele quem dá isso para vocês. Nós não precisamos passar por essas coisas para saber que são ruins, ou para saber que é verdade. A Bíblia tinha razão.
você ter uma vida destruída, consequências, porque não deu ouvidos à palavra do Senhor, porque quis comer aquele docinho que o papai disse, não come agora, não é hora, aí você quer comer o docinho naquela hora, e aí você se arrebenta, porque nós não podemos brincar com a justiça de Deus, e depois irmos atrás de Deus, como crianças, envergonhadas, Senhor, me ajuda agora. Complicado, nós fazemos isso muito, nós estamos brincando com o Senhor. Nós estamos brincando com a sua misericórdia. Por isso esse jovem, lá no capítulo 3, ele foi disciplinado de forma pesada, ao ponto de dizer, não estou suportando. E o que o pai disse para ele? O que Salomão diz? Se está acontecendo, porque Deus ama você como filho. Recebe isso. Submete, se humilha. Passa por isso. Tá? Porque é a mão de Deus na sua vida. Esse provérbio aqui, ele nos fala daqui que já mencionamos anteriormente, sobre a malignidade do pecado. Ele destrói tanto o que é alvo do pecado, ou seja, aquele contra quem eu peco, quanto o que levou vantagem em praticar esse pecado. Essa é a malignidade do pecado. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas sofrem, e o mundo sofre por causa disso. Porque quando nós pecamos, e a Bíblia mostra isso claramente lá no começo do mundo, em Romanos, o mundo foi destruído por causa do pecado do homem. E aí em Romanos a palavra de Deus fala ali que a criação geme e suporta angústias até agora. Por quê? Por causa do nosso pecado. Por causa do pecado a terra entrou numa progressão de involução, se a gente pode dizer assim. Não que ela foi criada por meio de uma evolução, mas ela está sendo destruída. Por quê? Por causa do pecado. E a restauração de todas as coisas começa também pela restauração deste mundo. Novos céus e nova terra. Por quê? Por causa do pecado. Então não diga que o seu pecado é uma coisa que afeta só você. Porque o pecado é um mal social. Ele vai afetar a sociedade. Dependendo do grau e da sua complexidade, ele vai afetar poucas ou muitas, mas vai afetar a sociedade. É interessante, eu vou falar isso hoje à noite. Eu até citei aqui Jean Dallet, um teólogo huguenote francês. Ele diz que a causa dos roubos, guerras, furtos, homicídios é o que? A falta de contentamento. Um pecado que está aqui só comigo, aqui no meu coração. Eu estou ingrato diante de Deus. Mas o pecado é tão maligno que ele não se limita a mim somente. Ele vai extravasar e vai destruir outras pessoas. É a malignidade do pecado. Destrói todos os que estão à volta. Não somente os alvos, não somente quem praticou, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Da mesma forma que a justiça também alcança a todos, não só você, ou não só a pessoa que você está beneficiando, mas todos. A justiça exerce favor na vida de quem é alvo dela e de quem exerce e de todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando ele fala aqui, o cruel, a pessoa cruel, é a ideia de alguém impiedoso, que aflige outros de modo implacável, inflexível, intencionalmente. Ele é alguém que fere, que prejudica violentamente ou impede o bem-estar e a segurança de um outro indivíduo com quem ele se relaciona.
Esse aqui é o cruel. E nós temos alguns exemplos desse tipo de crueldade que afeta o bem-estar e a segurança do próximo na Escritura. Abra Gênesis capítulo 34, verso 30. Quando aqueles dois irmãos mataram uma tribo inteira por causa que um determinado homem possuiu a sua irmã, ou seja, a violentou. Esse homem se apaixona por ela e agora quer se casar com ela. Conhece essa história? Jacó, Simeão e Levi. Olha o que a Escritura diz. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores da terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? A atitude desses homens, foi uma atitude cruel, de crueldade. Apesar do pecado que foi cometido, e a consequência desse pecado era esse homem agora casar-se, porque é isso que a lei dizia, com essa mulher, e ele busca isso, ele quer se casar com ela. E aí o que eles fazem? Você já conhece a história, né? Eles vão circuncidar toda uma nação, um grupo, né? E eles matam esses homens. Eles foram cruéis, agiram de forma intencional, impiedosa. Olha um outro exemplo desse tipo de crueldade na Escritura. Abra 1 Samuel, capítulo 14, versos 29 e 28. Verso 29. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos, por eu ter provado um pouco deste mel. Aí no verso 28 diz assim: então respondeu um povo: teu pai conjurou solenemente. O povo disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Vocês lembram dessa história? Eu acho que é contra os filisteus aqui, E eles vêm de uma batalha, já uma batalha difícil, cansativa, e Saul disse: olha, ninguém vai comer nem beber enquanto nós não guerrearmos contra fulano de tal. Os filisteus. Jonatas não tinha ouvido isso. Naquele dia, Jonatas tinha feito um livramento muito grande ali, matando vários filisteus, vários inimigos. E ele foi, por causa da sua fome, comeu e bebeu. Ele tomou mel, né? E Saul disse que o homem que fizesse isso morreria. A atitude de Saul aqui é uma atitude impiedosa, uma atitude cruel. Por quê? Porque eles estavam vindo da batalha. Eles estavam em luta, e aquelas lutas duravam às vezes o dia todo. E aí, o que se faz quando você trava um grande combate? Um momento que você tem que parar, se alimentar, refazer as suas forças para poder ir guerrear novamente. E ele proibiu isso, a atitude dele foi impiedosa, foi cruel. É esse homem que está sendo retratado aqui. E temos mais um texto. Abra 1 Reis, capítulo 18, verso... Esse é super interessante. 17 e 18. Elias e Acabe. Olha o que ele diz aqui. Essa é uma narrativa emblemática, né? Vendo Elias vindo na direção dele, de Acabe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os bailins. Acabe era um homem cruel, e com a sua crueldade, com a sua impiedade, ele turbava a terra, ele trazia destruição e desgraça ali ao povo de Israel. É esse homem que está sendo retratado aqui, nesse verso.
demonstrando uma ação antissocial, como nós vimos aqui, que prejudica violentamente, não somente outras pessoas, mas a si mesmo. E é interessante porque aqui, esse oblíquo, mais uma vez, o si, ele é traduzido como um oblíquo, mas no literal é carne. Então o texto seria assim: o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel assim, fere a sua própria carne. E o termo aqui poderia estar relacionado à família, mas parece que está relacionado a ele próprio, a pessoa própria, a sua própria integridade, a si mesmo. O que parecia trazer benefício com a sua atitude impiedosa contra o próximo, traz sobre si consequências desastrosas. E o texto vai finalizar, essa sublimidade vai finalizar dizendo que leva à morte. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Essa é a consequência. E essa morte pode se manifestar nesse mundo. Uma pessoa sendo levada aos nossos olhos não, mas aos olhos do Senhor, antes do tempo como juízo sobre ele, ou está relacionada com certeza à morte eterna. E sabe por quê? Porque é o Senhor quem sustenta esses paradoxos. Como o próprio provérbio desse texto vai dizer, lá no verso 20 e 21, abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas as gerações dos justos é livre. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai trazer justiça. Ele não vai permitir que o mal tome conta completamente. É isso que ele está dizendo. E é isso que nós vemos todo o tempo na Escritura, o povo do Senhor sendo perseguido por causa da fidelidade ao Senhor, por causa do Evangelho, passando por determinadas dificuldades, servindo disciplina para o povo, às vezes porque eles estavam em pecado, às vezes porque eles precisavam aprender mais de Deus. Mas chegava um momento de alívio. E é isso que o livro de Apocalipse mostra, para uma igreja que está sofrendo perseguição, uma perseguição cruel. Ele está mostrando o que vai acontecer lá no final, dizendo para eles: olha, fiquem firmes, porque a coroa da vitória é garantida. E ele mostra o que vai acontecer no final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E essa é a nossa expectativa. Na teologia paulina, bíblica, né? A bondade é fruto de andar no Espírito. Abra Gálatas capítulo 5, verso 16 a 23. Eu vou ler todo esse texto, porque também nós vamos citar ele. Eu não sei se agora na escola dominical ou à noite, mas ele vai ser citado de novo. Digo, porém, na escola dominical, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que é estar sob a lei? Segundo a perspectiva do apóstolo Paulo, que nós falamos no último domingo, escravos do pecado. Estar sob a lei é ser escravo do pecado. Ora, as obras da carne, por isso ele fala para andar no Espírito. Não somos escravos do pecado, não estamos debaixo da lei, ou seja, não estamos escravizados pelo pecado, não somos mais escravos do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Ele dá uma lista aqui que não é uma lista completa, né? E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas os frutos do Espírito é um fruto só. O fruto, né? Você pegar uma, que é fruta, né? Mas uma maçã é uma fruta. Aí você come aquela fruta, uma só. Ele diz que o fruto é um fruto só.
O fruto do Espírito, é singular. E esse fruto produz o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Longanimidade aí é uma excessiva paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, a Escritura aqui, eu vou parar por aqui, a Escritura aqui está nos mostrando os resultados de uma vida piedosa, a justiça que nós devemos produzir, dizendo que isso vai se voltar a nosso favor, da mesma forma que a crueldade e o pecado se voltam contra aqueles que o praticam. E a ideia aqui do texto bíblico está falando para nós, crentes, é nos prevenirmos para andarmos no Espírito e não satisfazermos o que as obras da carne, deixarmos ser guiados pelo Espírito. Porque quando somos guiados pelo Espírito, essas coisas fluem de nós. Mas quando andamos em injustiça, nós estamos trazendo juízo e consequências para nós, para outros e para nós. Mostrando que o Senhor é juiz sobre todas as coisas. E que nós somos filhos dele. E como filhos, somos guiados e protegidos por eles. Nós passamos por injustiças, nós passamos por determinadas coisas na vida, as pessoas mentem a nosso respeito, né? Acho que foi um puritano que disse isso, que tudo que falam contra nós ou fazem contra nós é muito menos daquilo que nós merecemos. E é uma verdade. Mas o Senhor está nos sustentando. E é dessa forma que nós vamos pregar o Evangelho. É em meio a essas coisas. Quando as pessoas se levantam contra nós, e se levantam por quê? Pura e simplesmente porque somos cristãos. Às vezes, você pode até pensar, não, peraí, a pessoa não sabe nem que eu sou crente, mas a luz, as trevas se levantam contra a luz. Não tem como. Não tem como. Você não precisa dizer que é crente. É só você viver. É só você respirar. É só você respirar. Se você é uma pessoa guiada pelo Espírito, a sua respiração vai fazer mal. E é engraçado porque há uma relação de, ao mesmo tempo que elas vão odiar você, elas vão amar você. Porque elas anseiam por essas coisas. E nós precisamos entender que estamos na mão do Senhor. E se o Senhor trouxer justiça, é para a glória dele. E se permanecermos naquela situação, também vai ser para a glória dele. Por meio da minha vida de submissão, humildade, integridade e confiança, sabendo que é assim que ele quer que as coisas funcionem. Às vezes nós não conseguimos ver a mão do Senhor nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas ela está presente ali. É como um pai que cuida dos seus filhos e ele está dando o melhor para nós, no sentido de que nesse mundo possamos viver de tal forma que possamos adentrar as portas do reino eterno de uma forma abundante, não por nós, mas por aquele que nos salvou. E que o Senhor abençoe o seu povo e traga a devida
instrução. Vamos orar nesse momento. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e que ela seja um estímulo